Pare de ver problemas e comece a enxergar possibilidades. Seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui eu falo um pouco mais sobre empreendedorismo, mentalidade. Se você quer encontrar o seu porquê, se você quer construir algo na sua vida, se você quer um empurrão daqui para frente e, logicamente, trilhar um caminho de sucesso na sua vida, fique comigo até o final desse vídeo, porque com certeza eu vou te dar alguns motivos para você parar de ver os problemas, começar a enxergar soluções e, de fato, aplicar algo que vai, sim, te levar a um caminho de sucesso no longo prazo. Antes de eu falar um pouco mais sobre os teus problemas, eu vou te contar uma curta história que vai ter tudo a ver com esse problema / solução que eu tô falando nesse vídeo. Quando eu morava em Alphaville, São Paulo, e eu trabalhava em uma empresa para um empresário muito grande, muito famoso, que provavelmente muitos de vocês conhecem. Nessa empresa eu trabalhava como executivo de vendas e eu fechava vendas de high ticket, né, que significa vendas de valores altos para esse empresário. Eu me dava muito bem, eu entrei nessa empresa e eu botei para mim uma meta pessoal que em 3 meses eu seria o melhor vendedor dessa empresa, né? O melhor executivo, o cara que mais traria faturamento para essa corporação. Eu de fato bati essa meta e eu me tornei o melhor vendedor da empresa. Só que do 3º para o 4º mês eu abri a minha empresa, essa empresa que eu vendi anos depois. Mas antes de eu abrir essa empresa, eu estava com uma ideia de que eu queria tocar ela de lado e continuar no meu trabalho, que me remunerava super bem, eu estava ali, enfim, morando bem, etc e tal. Só que quando o dono dessa empresa, ele descobriu que eu tinha aberto a minha empresa, e logicamente por comunicação interna, enfim, um dos vendedores chegou e falou para ele que hoje já perdoei esse cara, tá tudo bem, mas falou pro dono da empresa que eu tinha aberto a minha. O dono da empresa veio e me demitiu, tá? Ele me demitiu dessa empresa. Ele falou, cara, muito feliz pelo seu trabalho, você é um ótimo profissional, porra. Queria que você continuasse conosco, em breve estava olhando para você se tornar o gestor dessa empresa. Esse mesmo dono falou isso para mim. Só que ele me cortou da empresa e falou, vou te cortar com todos os direitos que você tem, vou te pagar tudo que tem direito aqui e eu quero que você trilhe o seu caminho. Beleza. Ao invés de eu ver isso muito pelo lado negativo, de olhar isso como um puta problema, eu olhei isso muito como uma solução. Cara, eu tinha grana e eu tava ali com previsibilidade para eu abrir minha empresa com tudo que eu já tinha aprendido na empresa desse cara. E isso fez total sentido na minha vida para que eu viesse a ter sucesso no médio prazo, que foi ali quando eu abri minha empresa, a gente começou a faturar, vendemos a minha empresa ali no auge, quando a gente estava faturando mais de 100 mil mensal. E isso tudo fez um puta sentido para mim no longo prazo. O ponto principal aqui se eu olho essa situação como um ponto negativo, a principal coisa que vem na minha cabeça é desistir. Vem um estalo, cara, desiste, já era, não dá mais certo. Só que se você olhar isso por um ângulo diferente, com uma visão diferente, você vai conseguir ir mais longe, você vai conseguir aplicar, você vai conseguir correr atrás. E foi exatamente o que eu fiz. Eu tenho um costume, algo que eu aprendi desde muito novo, a sempre olhar o copo meio cheio e nunca meio vazio. Quando o copo está na metade, eu sempre tenho o costume de olhar ele meio cheio. Por quê? Porque isso me traz uma paz interior e me dá um sentimento que eu consigo fazer, eu consigo aplicar. E isso transformou e mudou a minha vida. Eu vou te dar dicas práticas de como você mudar a sua perspectiva, de que forma que você pode aplicar isso na prática. E essa pequena dica vai ajudar você a olhar basicamente todo o restante com os mesmos olhos, com o mesmo ângulo, com o mesmo ponto de vista. Imagina que isso sempre acontece comigo, tá? Mas eu vou colocar como se acontecesse com você. Imagina que você está indo para casa de um parente. Na verdade, imagina que você está indo para uma festa à noite com os seus amigos, um restaurante, tá? E daí eles marcaram 7 horas, tu sai de casa 6h30. No meio do caminho que você pediu um Uber, você tá indo, cara, tu pega um trânsito colossal, um trânsito absurdo, tu só chega no encontro 7h30, 30 minutos atrasado. Cara, tu pode ficar muito puto, tu pode ficar muito chateado, tu pode falar que, porra, fudeu o teu encontro, teus amigos já comeram, estão indo embora, tu pode colocar muitas coisas. Agora, imagina por um ângulo melhor. Imagina que se você tivesse ido no mesmo caminho, sem pegar trânsito, teu carro tivesse sofrido um acidente e Deus me livre e guarde, obviamente, não vai acontecer contigo, mas imagine que pudesse ter acontecido um acidente muito grave, tá? O carro pudesse ter batido, alguém tivesse caído de moto na tua frente e você ficado com trauma, qualquer coisa.
Imagina, isso foi ou não foi bom para você? É um ponto positivo na tua vida. E com apenas um olhar diferente que você teve, apenas uma coisa que você mudou, você começa a enxergar o lado bom da vida. Você começa a enxergar como isso pode sim ter te ajudado de alguma forma. Outra coisa que você pode fazer é aplicar o que eu chamo de brainstorm reverso. É quando você tem um problema, em tese um problema, é você olhar para ele e falar que oportunidades esse problema pode trazer na minha vida. Então assim, cara, tá no Uber, tu já viu que tu vai atrasar, tá um trânsito federal ali. O que você pode fazer com esse problema e levar isso em oportunidade para você? Vamos supor que tu está muito demandado no trabalho, tu está com o teu celular e tu pode solucionar algumas coisas para tua empresa, para o teu negócio, que você teria que dedicar um certo tempo para isso. Cara, puxa o celular e começa a solucionar esses problemas. Isso vai acalmar a tua cabeça e fazer com que esses 30 minutos tivesse passado voando, entendeu? Então, quando você começa a aplicar esse tipo de coisa, começa a trocar, aplicar de fato o que eu chamo de brainstorm reverso, as coisas começam a melhorar na tua vida. Só que as coisas não melhoram fora, melhoram aqui dentro. E o que manda é a tua cabeça, o que manda é o teu mental. Isso que vai te diferenciar dos medíocres. Agora, deixa eu te contar uma coisa. O segredo, às vezes, é simplesmente você ir e fazer. Cara, simplesmente isso. Quando você se depara com um problema, quando você começa a aplicar na tua vida, o teu plano ele pode estar só 60%, 70% correto, né? Pronto para você começar a aplicar isso. E é lógico que vão existir algumas incertezas, você não vai saber o que fazer, mas é aí que está o diferencial das pessoas que param para as pessoas que não param. O aprendizado que você ganha no caminho, o aprendizado que você vai construindo com o tempo, pelo simples fato de você ter aplicado, ele é muito maior e superior a tudo que você poderia ter programado se acontecesse do teu jeito. Acredite em mim, essa aqui é a frase do Michael Jordan, essa é a frase do Kobe Bryant. Os vencedores, eles não se dão por quantas vitórias eles tiveram, e sim por quantas derrotas eles caíram e mesmo assim se levantaram depois, pelos aprendizados que eles tiraram dessas derrotas e dessas falhas. Não entenda a derrota por um lado negativo, no ponto de vista de fato. Derrotado de fato não é aquele que falha, mas aquele que continua parado, que não tenta de novo. Então quando você falha, você tenta. Por quê? Porque se não deu certo ainda, é porque ainda não é o final, ainda não acabou. Agora eu quero te desafiar. Eu quero entender um pouco mais sobre o que você está passando, quais são as dificuldades e quais são os teus desafios no momento. Imagina uma dificuldade, um desafio que você está passando nesse momento. Será que esse desafio, essa dificuldade, não tem solução? Imagina e pensa comigo agora. Será que não tem possibilidade de você resolver isso? Quando você tiver uma resposta, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Imagina isso, imagina a tua dificuldade, o que você está enfrentando no momento, só que enxergue ela por um outro ponto. Enxergue ela não como dificuldade, mas como um ponto de vista positivo. Faz um brainstorm reverso, como eu falei para vocês, e enxerguem quais são as coisas que vocês podem fazer para que você olhe com outro ponto de vista para isso. Quais são as coisas boas que você pode tirar dessa dificuldade que você está passando agora. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mais. Esse foi o meu vídeo de hoje. Muito prazer ter esse bate-papo com vocês. É um pouco mais sobre o que eu vivo, que eu tenho passado aqui empreendendo todos os dias. Quero que você deixe seu comentário, se inscreva no meu canal, deixe o seu like se você gostou desse conteúdo e vamos para cima. Grande abraço, time. Tamo junto.